Vi as mãos, vi o cabelo, vi o rosto, vi Jesus completo. Vi o vestido, eu vi Jesus todo, todinho. Ai, meus amores, Jesus é muito lindo, eu amo Jesus. E, meus amores, esse segundo sonho, ele não me mostrou mais daqui. Aí eu entendi, na hora que eu me acordei, eu entendi logo assim, Jesus não quer que eu comente do rosto dele pra ninguém. Ele quer que eu deixe só pro dia do arrebatamento, porque todo mundo vai ver Jesus. Igual eu ver Jesus, todas as pessoas ele vai dar esse privilégio de conhecer ele, né? Pois então, meus amores, se é assim que tem que ser, então assim será, né? Quem sou eu? Ó, esse aí já tá entregue. E também eu vi que Jesus vinha descendo uma rua sozinho. Eu percebi que Jesus estava só no evangelho, né? As pessoas tinham esfriado o amor, tinham deixado Jesus de lado. Ah, meus amores, na hora que eu assisti, na hora que eu sonhei isso, que eu entendi o significado que Jesus estava só no evangelho, eu esqueci, não, eu não vou deixar ele também só, não. Vou correr atrás, vou postar os meus vídeos da internet, vou dar a palavra de Deus, vou pedir para ele me ajudar, porque sabe que eu não tenho estudo completo, eu não tive boa educação porque eu não tive em colégio. E, meus amores, Jesus está me dando, né? Jesus está me dando, Jesus está fazendo os meus vídeos junto comigo. Meus amores, agora vamos... E eu queria falar com vocês também sobre muitas religiões que aceitam as pessoas idolatrar ídolo dentro de casa. Ídolo é imagem de escultura. Mas pode ser imagem de santo, de José, não sei o que. Deus não aceita isso. Por isso que eu converso com vocês, para vocês comprar uma Bíblia e vocês ler as Santas Escrituras, porque Deus não aceita. Meus amores, Deus se entristece e vocês ainda provocam a ira de Deus. Eu tenho pra dizer pra vocês que ainda além de vocês entristecer Deus, vocês provocam a ira nele. Por isso que muitas vezes há muitas coisas ruins dentro das casas das pessoas. Por causa de quê? Porque vocês afastam Deus da casa de Deus, na casa de vocês. Tu acha que Deus vai entrar no canto onde vocês não se ajoelham perante a ele? Vocês se ajoelham perante ídolo? Jamais, jamais. Bora lá? Depois eu posto para vocês esse versículo que eu tô acabando de falar. Que Deus, para vocês não provocar a ira de Deus. Tem esse versículo aqui, já tá até marcado, só que eu vou procurar para postar para vocês. Fazer um outro vídeo postando para vocês. Esse aqui eu vou falar sobre isso. Versículo 10, o 11 e o 12. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, porque pronuncia o Senhor sobre nós todos este grande mal e qual é o ano o nosso qual é a nossa iniquidade e qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus. Meus amores, o pecado que as pessoas cometem perante a Deus, tem muitos pecados na Bíblia que Deus ignora, né? Como Jesus disse que o pai do diabo é a mentira. Quando a pessoa mente, a pessoa já se afastou de Deus. Você sabe que o seu pai não é Deus. Por que você está mentindo? Então, seu pai é o diabo. Deus fala, meus amores, Jesus falou isso aqui. Umas pessoas queriam matar Jesus dentro do templo de Israel, porque Jesus abriu a boca e falou isso. E a gente não deve falar, a gente deve falar assim, que o pai da mentira é o diabo. E muitas pessoas a gente sabe que mente. Pois então, se o seu pai não é Deus, não, o seu pai é o diabo. Meus amores, a gente tem que falar a verdade, a gente não pode ser hipócrita. Hipócrita é aquelas pessoas que ocultam a verdade, ela não fala. Por isso, muitas pessoas vão direto para o inferno por causa disso, que as pessoas escondem a verdade. Vou continuar aqui no versículo. Versículo 11. Então lhe dirá, porquanto vós, pais, me deixaram. Diz o Senhor, quem está dizendo é Deus, que os pais deixaram ele, ó. Diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Meus amores, o que eu acabei de falar com vocês, que as pessoas deixam Deus de lado e se ajoelham perante imagens de escultura. Uma coisa ilícita, Deus nunca aceitou, nem com o povo de Israel, que é um povo de promessa, é um povo que Deus ama. Deus não aceitava isso dele. Por que Deus vai aceitar dos outros? Jamais, jamais, jamais. Bora continuar?
diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não a cumpriram. Meus amores, a lei de Deus é muito clara. Não pode adorar outro Deus se não for o Deus de Israel. A lei é muito clara. E o que é que Deus está dizendo nesse versículo 11? Deixaram de adorar a Deus, se inclinaram à imagem de escultura. Meus amores, está tão simples esse versículo, dá para qualquer pessoa, ser humano, entender o que Deus está falando. Ó, Jeremias 17, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Meus amores, terminei o versículo 11, vamos para o versículo 12. E vós dizeste pior do que... E vós fizeste pior do que os vossos pais, porque eles que cada um de vós anda segundo o propósito do mau coração, para não me dar ouvido, para não dar ouvido a mim. Tá aí, meus amores. Deus ainda está dizendo que as pessoas são piores do que os próprios pais, porque elas andam em mau caminho para não dar ouvido à voz de Deus. Aí, o que a gente pode fazer? A gente prega, a gente dá as boas-vindas de que Deus quer que a gente dê a vocês, mas vocês também não são obrigados a vocês aceitar. Vocês podem muito bem optar para viver na vida que vocês querem, do jeito que vocês estão vivendo, mas sabendo que isso é ilícito perante a Deus. Aí, quando chegar naquele grande dia, vai estar perante a Deus. Mas aí Deus vai assim, eu levantei gente na terra e ela explicar bem direitinho a vocês. Cabia vocês dar ouvido e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pecados. Meus amores, a gente só faz a vontade de Deus. Se Deus me escolheu, eu já tive 4 sonhos com Jesus Cristo. Os 2 segundos sonhos é Jesus pedindo para me falar a palavra de Deus. Eu tô fazendo isso, conversando com vocês, explicando o pé da letra. Tem muita gente que me odeia, tem muita gente que me detesta. Por causa de quê? Porque eu falo das imagens de escultura, coisa que vocês não podem ter dentro da casa de vocês, nem tal pouco vocês podem se inclinar, e nem tal pouco deixar Deus de lado e se inclinar perante uma imagem dessa. Vocês acabam de escutar o que é que Deus estava falando no versículo 11. Por isso que eu digo a vocês, compram a Bíblia e vocês mesmos examinam as escrituras. Isaías 17, o versículo 11, o versículo 10, versículo 11, versículo 12. Vocês olhando, vocês vão ver. É bem que ela tem razão. Deus não gosta que a gente se curve perante mais escultura, não. Meus amores, e como eu já tinha falado para vocês, Deus é um Deus zeloso e ciumento e jamais ele nos provém de tudo. Por que ele vai aceitar as pessoas fazerem esse tipo de maldade com ele? Porque isso, para mim, no meu ponto de vista, isso é uma maldade. Vocês ignoram quando alguém faz alguma maldade na face da terra com outro ser humano. E vocês não prestam atenção no que vocês fazem com o nosso Pai Celestial? Se Deus diz assim, não vá perante outro Deus, não se incline perante outro Deus. Vocês vão lá se ajoelhar perante uma imagem de escultura, deixando de cumprir os mandamentos do nosso Pai. Por isso que eu digo a vocês erram porque vocês não examinam as escrituras. Eu sabendo disso aqui, eu me faço uma coisa dessa. Eu sabendo disso aqui que está escrito nas Santas Escrituras. Jamais, e tal pouco, vou dizer para vocês, comprar uma imagem de escultura, botar na casa de vocês, o sangue de Jesus tem poder, porque isso é ilícito aos olhos de Deus. E vocês sabem que tudo que a gente faz aqui na terra, Deus está lá no céu, Deus está vendo. Deus, dos olhos do nosso Pai não se esconde nada. Tudo Deus vê. Tudo Deus está ciente de tudo. E para completar, Deus ainda lê nossos pensamentos. Vai esconder o que de Deus? Nada. Nada vocês escondem de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam doentes, a casa da pessoa vai em desordem, porque lá eles afastam Deus deles mesmos. Mesmo como é que nós afastamos Deus de nós? Esses tipos de atitude que o ser humano tem. Quando Deus pede pra gente não mentir, a gente mente, a gente já se afasta de Deus. Quando Deus pede pra gente não se inclinar perante mais escultura, vocês vão lá e vocês se inclinam, vocês já se afastam de Deus. Se Deus entra no seu ambiente, Deus faz se afastar.
ele vira as costas. Não vou chegar e vou dizer, não, vocês adoram outro Deus, que Deus está de olho em vocês. Jamais. Deus se irou quando o povo de Israel se fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Avalie uma imagem. Um bezerro que é de ouro, que inventaram lá de fazer um bezerro de ouro, todo de ouro, para adorar. Deus não aceitou e Deus não aceita. Aí vão fazer essas imagens de escultura, botam dentro das casas das pessoas. Engraçado essas pessoas que incentivam essas pessoas fazendo isso, sabendo que isso é errado. E mais errado é vocês, que vocês não compram uma Bíblia para poder ver o que é que Deus aceita, o que Deus não aceita. Meus amores, o que eu tenho para entregar para vocês é isso. Vou ler aqui só o 19 e o versículo 20, para ver o que é que nosso pai está falando. Assim me dirá o Senhor, vai e... Meu filho tá pronto aqui, Johnny, o mingau. Vai e... Tá, a brusa tá lá dentro do quarto. Vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entrai, e os reis de Judá, e pela a qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém, e dizem, ouve a palavra do Senhor, vós, reis, e Judá, e todo o povo, vós todos os moradores de Jerusalém, que entram pela esta porta. Meus amores, já entreguei. Aqui também está falando para o povo de Israel. Povo de Israel, eu sonhei com Jesus Cristo, o teu rei, o nosso rei. Ele não é só o seu rei, né? É meu rei também, Jesus de Nazaré. Ele apareceu para mim 2 vezes em sonho, me mostrando algo que ainda vai acontecer, o arrebatamento, que vocês vão ver ele nas nuvens, junto com os anjos, em cima das nuvens. O povo de Israel, Jesus mandou mensagem para vocês. Jesus está voltando e vocês se rendem aos pés de Jesus. Jesus está voltando. Meus amores, olha, eu vou entregar aqui para vocês, mas está entregue para todas as nações e todo o povo que existe na face da terra que assiste meus vídeos. Compartilha, comenta, curte para poder a palavra do nosso Pai chegar mais longe. Deus está vendo cada pessoa que está curtindo e comentando a palavra dele, botando adiante. Beijo, amo vocês, fui e um bom dia a todos.